NBR 7212, gestão da qualidade. É muito importante a gente entender e gerir a qualidade dessa NBR, porque ela tem muitas variáveis e não é tão simples como se parece, como se lê na norma. Ela tem muitas conexões e tem muitas interpretações. Então, vamos tomar alguns cuidados aí para a gente fazer a coisa como se deve. Esse estudo foi feito com base na versão de 5 de novembro de 2024. O nome dela é Concreto Dosado Central, Preparo, Fornecimento e Controle. Então, cuidado com isso. Entendendo a NBR 72.2, nesse item mais específico, nós vamos tratar única e exclusivamente da situação da verificação e recebimento do concreto fresco. Prestem bem atenção, estamos falando de concreto fresco, que é o processo de entrega e verificação quando chega na obra. Então vamos lá. Para entender um pouquinho, a gente precisa conhecer a teoria também. Teoria sem prática não existe, prática sem teoria é execução, qualquer coisa faz. Então, entendendo a teoria, você vai ter uma linguagem melhorada. O que é água suplementar? É a água adicionada após o início da descarga. Somente deve ser adicionada com autorização do contratante, que se responsabiliza por escrito. No recibo, que nós vamos estudar mais adiante, o motorista ou o controle tecnológico anotar a quantidade e quem autorizou a adição e a sua função, a função de quem autorizou. Deve informar que o contratante perde a garantia do concreto se autorizar a adição de água após o início da aplicação. Água complementar. Água complementar é autorizada para a correção do abatimento, somente é autorizada antes da aplicação do concreto. Quando chegar a obra e for verificado o slant test, que é o nosso abatimento. E se houver necessidade, ou seja, não é porque tem água no balão que vai precisar adicionar. Se ele estiver dentro do slant contratado, não tem porquê. É a água retida pela central no balão, ou seja, quem determina o volume de água é a central. É autorizada, porém, deve ser calculada com base em 2% para cada centímetro. O padrão adotado por algumas concreteiras é de 15 litros por centímetro faltante. Verificação do concreto fresco. Verificação e recebimento do concreto fresco. Fiz questão de frisar novamente. São as ações próprias do contratante, pelas quais se constata o atendimento às especificações e exigências do pedido, aprovação do documento de entrega e verificação do volume programado, mediante ensaios ou outras verificações, por ocasião da entrega e do recebimento do concreto fresco, conforme a NBR 12.655. Prestem atenção, essa é a norma do contratante, não é a norma da concreteira, mas é uma conexão entre as duas. 12.655 tem que conversar com a 7212. Uma outra norma de conexão é a 8953, ela trata da classificação do nosso concreto. Ela dá nome e identidade ao concreto. Os concretos devem ser classificados por sua massa específica em normal, que é a letra C, leve, que é com a letra CL, ou pesado, que é a letra CD. Seguido da sua classe de resistência, lá na 8953, está na tabela 1, e de sua classe de consistência, também lá na tabela 2, ou de eventual classe especial de consistência, e no caso de concreto autodefensável, pela NBR 15.823. Não façam confusão entre 7212 e 15.803 ou 12.655, cada uma tem suas especificações próprias e aplicação. Vamos lá, vamos dividir as fronteiras do negócio. Concreteira, termina aqui, na entrega. Cliente, a partir daqui é a aplicação. A concreteira não deve se envolver nas duas partes. Ela entregou, onde o cliente vai aplicar, é problema do cliente, não pode interferir.
Vamos lá. A responsabilidade da concreteira no concreto fresco, não é no concreto endurecido, no concreto fresco, termina na entrega. O local de aplicação é responsabilidade do contratante. Volto a frisar a separação de concreto fresco. Responsabilidade da concreteira em concreto fresco é uma, e responsabilidade no concreto endurecido é outra. O primeiro recebimento e aprovação é precária, ela se trata das características do concreto fresco. No concreto endurecido se trata de resistência, que é outro parâmetro diferente. Local de aplicação do concreto. Prestem atenção, a responsabilidade da concreteira no concreto fresco termina na entrega. O local de aplicação é a responsabilidade do contratante. Quando se fala em aplicação, também está se falando em bombeamento. Aqui tem as tabelas lá de classificação e resistência que eu falei. A tabela 1 da 8953. Esse modelo que nós vamos estudar é um concreto C30, é um concreto normal, com uma classe de resistência de 30 MPa, que acho que é megapascal. E a tabela 2, classe de consistência, que é o abatimento do concreto. Nesse modelo que vamos estudar, é um S100, que tem um abatimento ou slant, menor, maior ou igual a 100, menor que 160. Então, milímetros. Ele é aplicado normalmente em elementos estruturais com lançamento convencional do concreto. É só para efeito de classificação. Aqui tem um modelinho que está na própria norma. A seguir são dados alguns exemplos de classificação do concreto. C30, que é um concreto normal, 30 MPa, com consistência de 160. E o C25, com S100, que é com consistência de 100 milímetros. E temos uma classe especial aqui, né, que é onde o C30, que é classificado pela 8953, ele vem com SF2, que está na tabela 1 da norma 15.823, que trata exclusivamente do concreto autoadensável. Não tem como as duas normas se misturar na questão de consistência em outros ensaios. Vamos estudar nosso formulário agora, que gentilmente foi cedido pela Damac Mix. É um pedido de controle técnico da Max Araçatuba. Tem seu número de sequência lógica. No primeiro quadro lá são os dados do cliente. Prestem atenção que existem diferenças nessa história. Tá? Logo em seguida vem a data do pedido com o horário de adição de água na obra. Esse horário é muito importante. O motorista ou quem estiver no controle prestar atenção, porque determina o horário de vencimento do nosso traço de concreto. A primeira parte tem os dados do pedido, seu número e os dados do cliente, com o número telefônico do contratante. O vencimento do caminhão de concreto começa no horário acima. Prestem atenção que o horário de vencimento do caminhão de concreto começa no horário que está marcado no formulário de entrega. Esse exemplo aqui, ó, nós temos um concreto que que foi adicionado água às 11h37 e tem seu vencimento às 14h07, ou seja, 150 minutos. Prestem atenção, o vencimento do caminhão começa no horário acima, não é quando chegar na obra ou quando qualquer pessoa disser. Começa no horário lá em cima, onde está o Einstein avisando vocês. Dados do cliente. Nesse item contém os dados do contratante, são muito importantes, devem ser corretos, evitando entregas para clientes errados e a necessidade de contato com ele numa emergência. Exemplo, entrega em local errado, contratante com mais de uma frente de serviço, não é o local da obra, e sim os dados do contratante. A coleta desses dados é de responsabilidade do departamento comercial lá na venda. O horário é sua principal informação na entrega. Prestem atenção. Uma coisa é dados do cliente lá no departamento comercial e horário de saída da usina de adição de água no concreto é a principal informação desse documento inteiro. Prestem atenção, por favor. Local
da entrega. Essa informação operacional é muito importante, influencia diretamente em todas as etapas do processo, desde a adição de água na usina até a entrega do concreto e o seu vencimento. Desde a compra até a entrega. Local de entrega é a informação operacional importante. Comercial tem que estar ciente, programação tem que estar ciente, entrega tem que estar ciente e estar correta. Deve ser avaliada para a programação de entrega. Toda programação de entrega tem que estar baseada nesse local de entrega, por causa dos tempos, da distância, das regras do jogo. Senão, a bruxa vai pegar. Então, nós temos aí nesse modelo, o número 2 é o local da entrega, via de acesso da rua João Caserta. Aqui está o endereço completo, tudo certinho, bonitinho. E não houve necessidade de um ponto de referência, mas se for o caso, é interessante colocar ao lado do mercadinho, na esquina da rua tal. Entendeu? Senão a bruxa vai pegar mesmo. Nessa etapa, temos os dados técnicos do traço. Ou seja, o que foi que você comprou? O que você vai aplicar? É esse dado aqui que é importante agora. Nós temos aí um concreto de classe normal, com 30 MPa, destinado a piso. O nome comercial dele é Glass Pro. E ele é uma mistura de Brita 0 mais Brita 1 com abatimento da classe S100. Prestem atenção na diferença, ele é classe S100. E a classe S100 tem um slump entre 14 mais ou menos 2. Foi esse que ele comprou, tá vendo? 14 mais ou menos 2 aqui está em centímetros. Está errado. Para descritivo, talvez. Mas tecnicamente não. Tá? Pode acontecer sim de você encontrar várias aí com 14 mais ou menos 2, tá? Nessa etapa temos dados técnicos do traço, importantes para o controle do processo. Ou seja, essas informações aqui, ó, vai ajudar no controle tecnológico desse concreto, desde o concreto fresco até endurecido, tá? Porque é a identidade do produto comprado. Nessa etapa temos dados técnicos do traço, importantes para o controle do processo. Código do traço, que é o produto, isso aqui é da concreteira. Produto é a descrição técnica do traço de concreto, tá aqui. Iremos detalhar no próximo slide essa denominação. SLAMP é o nome adotado para determinar a consistência e a trabalhabilidade do concreto. Ele é determinado inicialmente no estudo de dosagem do concreto. Ou seja, esse SLAMP aqui não é obra, não é ninguém que determina. Ele já vem ancorado aqui no código do traço, no estudo de dosagem, que foi feita uma aplicação para as estruturas que ele se propõe a executar. FCK é a resistência à compressão que foi requisitada pelo contratante. A unidade de medida é o megapascal. FCK, 30 MPa. Quantidade e massa do concreto enviada. Tá? Na maioria das vezes é determinada em metros cúbicos, em casos mais raros em quilogramas. Ou seja, concreto tanto pode vender em metros cúbicos quanto toneladas. Depende do contratado e da estrutura de cada um. Classificação do produto. Vamos lá, vamos de novo frisar. C. Classifica o concreto como um concreto normal, com massa específica entre 2.000 e 2.800 kg por metro cúbico. C30 é a classificação do concreto por grupo de resistência da tabela NBR 8953. Piso Class Pro. Entende-se que é um concreto para piso e a marca dele, modelo, a grife dele é Class Pro. São denominações comerciais do traço. Brita 0 mais Brita 1. Isso é um dado técnico, é obrigatório. É a composição dos agregados graúdos. Nesse exemplo, entende-se que é um traço composto com a mistura de Brita 0 e a Brita 1, numa porcentagem determinada no estudo de dosagem. Ou seja, quem determina essa composição aqui, se é Brita 1 mais Brita 0, se é só Brita 1, é lá no estudo de dosagem e no pedido, na compra. Aí se influencia no espaçamento de armadura para a aplicação do concreto. S100 é a classificação do concreto de acordo com a tabela 28953, que já vemos lá atrás. Nesse grupo incluem-se os concretos maior ou igual a 100 e menor ou igual a 160. Em milímetros, ainda é comum encontrar descritivos em centímetros. Então vamos lá, é isso aí.
Informações de transporte, atenção, isso aqui são informações operacionais. É obrigatório o preenchimento dos horários para controle operacional e técnico. É um item legal preencher a declaração de aplicação do concreto vencido, isenta a concreteira de garantia do concreto. O concreto vencido somente pode ser aplicado com autorização do contratante. Vamos lá, então, primeira coisa, marcar os horários. Chegou na obra, marca horário. Começou a descarga, marca horário. Terminou a descarga, marca horário. Isso é informação muito importante, é o tempo de aplicação desse concreto na obra, é o tempo de chegada, o início da descarga e o fim da descarga. Tá? Mais adiante, isso aí será tratado separadamente numa aula específica sobre isso. Em desacordo com a NBR 12.655, autoriza a aplicação do concreto após vencido por conta e risco do contratante. Essa declaração é muito importante que ela esteja correta, se for o caso de ser preenchida, onde tem que ter o nome por extenso de quem autorizou, a sua função, seu RG, e ainda diz se ele teve que adicionar água, quanto mais de água ele teve que aplicar. Essa água aqui é a água que foi aplicada fora da especificação e ele tem que assinar, não se esqueçam disso. Tá? Senão vai dar encrenca grande no final, tá? Muito grande. Tá? Controle de adição de água. Esse quadro também é muito importante e ele tem algumas, algumas pegadinhas aqui no final. Em atendimento à NBR 2655, declaramos o que abaixo segue. Água suplementar permitido para adicionar na obra. Isso aqui é a água do balão, que é colocada lá, marcada lá na central. A água colocada no balão em obra foi colocado quantos litros como suplementar? Ela ultrapassou o limite de adição de água em obra? Sim ou não? Preste atenção. Foi colocado na água na obra. Ela ultrapassou o limite? Sim. Então, se ela ultrapassou o limite, nós temos lá. Sim, ultrapassou o limite permitido de água. Tem que preencher todos os dados e assinar e marcar quantos litros foram necessários. Quem autoriza tem que estar ciente de que não atende à norma 12.655 e a norma 7212 e que perde a garantia do concreto entregue. Se não ultrapassou, não tem problema nenhum, deu certinho, então não ultrapassou o limite permitido de água, o motorista ou o controle tecnológico tem que anotar a quantidade de água adicionada e assinar. Só isso, mas não pode esquecer de marcar os dois quadrinhos lá, sim ou não. E a quantidade de água que pôs, baseado na água que estava no balão. É uma sequência lógica de processo. Observações. Muita gente não preenche isso, mas às vezes pode salvar a pátria. Então prestem atenção em observações. Nesse item, é importante anotar as anomalias que ocorreram durante a entrega, para registros que podem ser dos mais diversos, conforme alguns exemplos abaixo. Um pneu furado, a bomba de lançamento com defeito, paralisação por chuva, atraso no trajeto, interferência de pessoas não previstas, ou seja, aquele um que chega lá para dar palpite sem ter autonomia para isso, ou você desconhecer de quem se trata. É importante anotar esse tipo de coisa. Problemas na aplicação que paralisam a entrega ou atrasaram a entrega. É para isso que servem as observações. Devem ser textos sucintos e objetivos, ou seja, tem que ser, em poucas palavras, falar o que aconteceu. Declaração é a conclusão da entrega, é a realização do nosso trabalho, é a conclusão da entrega e é onde o contratante ou seu representante aceitam formalmente o concreto, encerrando a aceitação do concreto fresco. Volto a afirmar de novo. Isso aqui, ele dá uma aceitação precária para a concreteira do concreto fresco. Deve ser preenchido e assinado. É uma declaração onde se diz: recebemos de Damax Microaçatuba Limitada os produtos e serviços constantes no pedido. Ou seja, todas aquelas etapas anteriores foram conferidas, está tudo certo. Se fez errado, também tem que assinar. Aí nós vamos ter logo na sequência identificação e assinatura do recebedor, com seu nome completo, RG, e a sua assinatura, gente. Não esqueça nunca disso. Chegou no final, tem que assinar. Regras.
O motorista ou o controle tecnológico, quando presente na obra, o controle tecnológico nem sempre está presente, mas o motorista é o responsável. São responsáveis pela conferência do concreto no recebimento, com a realização do ensaio de slam test, ou seja, de abatimento, verificação do lacre e direito do contratante recusar a carga de concreto caso o lacre de segurança esteja rompido. Ou seja, chegou na obra, está com o lacre rompido, se o cliente quiser, ele pode rejeitar o traço de concreto sem qualquer explicação. O contratante deve ser informado antes de qualquer liberação para a aplicação do concreto se um dos requisitos não estiver incorreto. Ou seja, se o slamp não estiver certo, se o lacre estiver rompido, se o concreto chegou vencido, tem que avisar o contratante antes de começar, tá? É muito importante ter o controle de horários. É o horário de chegada na obra, o horário de início da aplicação do concreto e o horário do término. Por quê? Porque o horário de adição de água já foi anotado e ele determina o tempo de vencimento do concreto. Então, esses 3 horários são muito importantes. Observar que algumas assinações das situações é mais de uma assinatura. Se foi adicionado água, seja autorizado ou não autorizado, tem que assinar e na declaração final também tem que assinar. Dica muito importante: não é só chegar, sentar, esperar aplicar e ficar no WhatsApp. Tem que acompanhar o tempo de aplicação do concreto na obra. Sempre procure se informar por que está parado o bombeamento sempre mantendo o pessoal avisado do vencimento do prazo de aplicação do concreto. Ou seja, estão puxando concreto de carriola, está demorando, vai vencer, não pode aplicar depois de vencido. A bomba parou, vai vencer, não pode aplicar depois de vencido. É obrigação do motorista ou do controle tecnológico fazerem esse acompanhamento. Não é só chegar, desligar o motor e sentar, é acompanhar. Isso vai otimizar a produção e aumentar a quantidade de entrega sem precisar de correria. Ou seja, o motorista ganha para a produção, aí a obra para e depois ele fica na correria para tentar entregar cada vez mais. Isso só traz prejuízo e riscos à saúde, tanto do motorista quanto do usuário. Anote no verso do pedido o motivo de atraso na aplicação. Se a observação for pequena, para você anotar todas as encrencas que deu naquele caminhão, você pode anotar no verso, de cima até embaixo, sem problema nenhum. A maior informação que eu posso te dar, meu amigo: qualquer dúvida, procure o seu líder de equipe ou responsável pelo controle de qualidade, evitando assim problemas. Você está com dúvida de alguma etapa do que eu falei anteriormente, lá na obra, liga lá para o seu líder de equipe ou para o controle de qualidade da concreteira e tire suas dúvidas. Não tente imaginar. No mais, muito obrigado. Tudo que se divide, Jesus devolve em dobro. Abençoado seja a sua jornada. Nosso muito obrigado ao grupo da MacMix pelo apoio à educação. Sem a educação, a cadeia produtiva, a gente não chega em lugar nenhum. Tá? Então, investimento em educação também é importante, é lucro. E até a próxima.